palavra do Senhor diz assim: disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Amém? Texto que nós lemos, texto conhecidíssimo, texto, uma frase, um versículo perfeito para ir na geladeira. Para quem tem um pouquinho mais de anos como eu e teve a oportunidade, o privilégio de conhecer Caixinhas de Promessas, esse versículo estava lá. Se você também está um pouquinho mais de tempo na igreja, com certeza você já viu também em adesivo de carro, para-choque de caminhão. Esse é um versículo comum talvez aos nossos ouvidos, ouvimos muito falar sobre, mas eu te convido nessa noite para que juntos nós possamos meditar um pouco mais a fundo nessa passagem, para que juntos nós possamos entender e aprender aquilo que o Senhor quer ministrar aos nossos corações. E neste mês de setembro, um mês onde existe uma campanha a nível nacional sobre a conscientização da vida, tão conhecido Setembro Amarelo. Essa campanha que visa a conscientização da vida, conscientização a respeito do suicídio, depressão, e nós queremos aproveitar um mês aonde os ouvidos estão atentos, aonde nossos olhos estão vendo em todas as redes sociais, em todo lugar, numa clínica, na escola, no trabalho, então nossos ouvidos estão atentos a este movimento, para que juntos nós possamos olhar na perspectiva da palavra do Senhor, o que a palavra do Senhor quer nos ensinar a respeito disso, o que a palavra do Senhor nos fala a respeito da vida, o que a palavra do Senhor nos fala a respeito da alegria, o que a palavra do Senhor nos ensina acerca disso. O texto que nós acabamos de ler é um texto na qual Jesus ele está no seu último discurso antes da crucificação. É um texto que vai trazer ali a última mensagem de Jesus, e nessa mensagem Jesus vai trazer uma série de conselhos. Esse texto ele não se encerra, nem se inicia no capítulo 14, mas vai do 13, 14, 15, 16, 17, é uma única mensagem, um único conselho, uma única reunião. Jesus sentado com os seus discípulos, trazendo as últimas instruções para os seus discípulos. O momento que ele começa a falar de capítulo 14, talvez é um momento de preocupação, talvez é um momento de dúvidas sobre o futuro, talvez é um momento sobre uma certa ansiedade. Isso porque no capítulo 13 Jesus fala do lava-pés. Jesus, ele fala de lavar os pés dos discípulos. E Pedro, por sua vez, vai falar: meus pés não vai lavar não. Pedro sendo Pedro. E Jesus fala: se não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. E Pedro, mais uma vez, sendo Pedro, então lava tudo, lava pé, lava a cabeça, me dê um banho logo. No capítulo 13 também, Pedro vai falar: não, Pedro vai usar, se fosse nos dias de hoje, o famoso tamo junto. Quando Jesus fala da crucificação, fala que ele haveria de ser crucificado, e Pedro vai virar para Jesus e fala: tamo junto, isso não vai acontecer não. E Jesus vira para ele e fala: você mesmo me negará 3 vezes ainda hoje. Então é nesse misto de emoções que começa o capítulo 14 de João. Os discípulos ali meio aflitos,
Pedro, como afobado, sempre dando um passo na frente, acabou de levar uma invertida, uma chacoalhada de Jesus, está um pouco meio atordoado, sem entender o que está acontecendo, e é neste momento que Jesus então vai dizer: não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Jesus ele está falando para os seus discípulos: olha, calma, fica tranquilo. Se fosse nos dias de hoje, né? Calma, jovem gafanhoto, fica tranquilo, respira. Eu estou indo preparar um lugar junto ao Pai, e eu voltarei buscá-lo. Vocês conhecem o caminho. E agora não é mais Pedro, né, irmão? Pedro sempre pula na frente, mas dessa vez quem pulou na frente não foi Pedro, foi Tomé. Imagino que Pedro falou assim: vai vocês agora, pelo amor de Deus, toda vez eu vou e é eu que tomo a bordoada, é a sua vez de falar primeiro, vai. E Pedro, então Tomé ele fala: ó, eu não faço ideia para onde o Senhor vai, e muito menos quem é o caminho. Estou falando do Evangelho de João capítulo 14. Em resposta ao que Tomé está falando, Jesus então vai trazer essa linda declaração que nós acabamos de ler. Jesus responde a Tomé: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Poderíamos passar aqui um bom tempo falando a respeito deste versículo, destrinchando esse versículo, palavra por palavra, mas o tempo não nos permite, então eu gostaria de focar na vida. Mas para que não fique nas minhas palavras, quando Jesus diz: eu sou o caminho, Jesus está falando sobre exclusividade. Jesus está falando de um único mediador. Jesus está falando de um único caminho para chegar ao Pai. O que Jesus ele está falando aqui é: não há outro caminho, não há outro meio, não há atalhos, somente eu sou o caminho. Quando Jesus ele fala a respeito da verdade, Jesus está falando que ele é a revelação do próprio Deus, ele é a revelação do Pai. Tudo que conhecemos do Pai se revelou em Jesus. Quando Jesus nos fala que ele é a verdade, Jesus está dizendo que é por meio dele que nós somos livres. Nós somos livres mediante a verdade. Nós somos livres mediante a Jesus. Nós somos salvos mediante a Jesus, salvos pelo sangue de Jesus. Então ele vai dizer que também ele é a vida. E vida aqui significa Zoe. E se você buscar a tradução de Zoe, você vai descobrir que é vida. Mas o que Jesus ele vai trazer para nós, e é isso que eu quero falar com vocês nessa noite. Jesus não está falando numa perspectiva de vida física. Apesar de sim, o Senhor ter nos dado vida física, mas Jesus ele está sendo muito mais profundo nas suas palavras, e é isso que eu quero que você se concentre nessa noite. Ao falar que Jesus é vida, Jesus está declarando a vida eterna. Jesus ele está falando da vida eterna. Jesus ele é a fonte de toda a vida. Todas as coisas foi criado por ele e para ele, e por meio dele todas as coisas vieram a existir. Colossenses no capítulo 1, no verso 16, a palavra do Senhor nos diz: pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele, e ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ao falar que Jesus ele é a vida eterna, ele é a própria vida, mas também é ele que nos deu a vida eterna. Quando nós olhamos para a palavra do Senhor, nós iremos descobrir que nós estávamos condenados.
nós estávamos escravos, e o Senhor nos tornou livres. Nós estávamos esqueci a palavra, órfãos. Nós éramos órfãos, e por Jesus nós somos feitos filhos de Deus. Nós estávamos, a palavra do Senhor, que nós estávamos no império das trevas, nós estávamos condenados, e Ele nos transportou para o seu mundo de luz, o seu mundo de amor. Quando nós falamos de vida, Jesus, Ele aponta para a eternidade. Jesus, quando Ele fala de eternidade, do eterno, da vida eterna, hoje pela manhã eu comentei e gostaria de comentar novamente. Falar de eternidade é meio confuso para nós. Faça um exercício rapidinho. Pensa na eternidade. O que é eterno? Não faz sentido nós pensarmos sobre a eternidade, porque a nossa mente é finita. E nossa tentativa de pensar em eternidade é comparação de tempo. Nós tentamos falar eterno é mais de 1000 anos. Nós estamos tentando comparar com algo que a gente consiga compreender. E eu brinquei aqui, pastor Sérgio, pela manhã, que quando eu ouvi um pastor falando assim, porque na eternidade nós vamos passar o tempo todo louvando o Senhor e dizendo que Ele é santo, 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 santo. Quem já ouviu isso? Irmãos, eu vou confessar para vocês aqui que me deu uma canseira quando eu ouvia isso. Eu não sei vocês, não é possível que só eu pensava nisso. Eu falei assim, não, ok, legal, entendo, mas só isso? Eu não quero aqui desmerecer o sentido da adoração, não é isso que eu estou querendo dizer, pelo amor de Deus. Mas eu quero dizer o nosso lado humano, pensando na linha do tempo, sobre fazer a mesma coisa por 1000 anos, por exemplo, para a gente tentar entender o tempo. E minha mente, talvez com a mente de uma criança, de um adolescente, eu falei, não, eu quero ir, eu quero viver isso, mas não vai ter nenhuma roda de conversa, assim, nunca, não vai ter pausa, intervalo, e se você é como eu, que aprecia uma boa refeição, eu falei, e não vai ter pausa para o lanche? Não, mas você não vai ter fome. Mas não é sobre fome, é sobre comer, né? É diferente. O crente não come com fome, ele come porque ele gosta de comer. Parênteses, se você gosta de comer, isso é um sinal perigoso. Porque aí você come porque você gosta, né? E aí fica difícil, o regime não funciona para você. Então você é do meu time. Não é porque você está com fome, não, aí eu fico sem fome e não como. Não, não. Se você gosta de comer, você aprecia comer. E eu, quando falava de eternidade, irmãos, eu entrava nesse parafuso, sabe? Eu ficava meio filosofando sozinho ali, porque eu não podia falar isso para alguém. Porque é difícil nós compreendermos a eternidade. É difícil nós falarmos que o Senhor, Ele nos dá vida eterna. Mas se eu posso te dizer algo, irmãos, que talvez entendam um pouco mais a respeito da eternidade, na eternidade não há tempo, é o agora. Você está, quando chegar na eternidade, é a eternidade, ela acontece. A sua percepção de tempo, ela não existe mais. Então pode ficar tranquilo, se você está preocupado em comer, dormir, fazer outras coisas, pode ficar tranquilo. Mas quando Jesus ele nos diz sobre a vida eterna, Jesus está falando do futuro. Jesus ele nos fala de esperança. Quando Jesus ele nos diz que Ele é a vida e apontando para a eternidade, Jesus ele injeta a nós esperança, expectativa. O que nós estamos fazendo hoje aqui? Hoje é culto de ceia. Nós não estamos lamentando a morte de Jesus, mas nós estamos celebrando a ressurreição.
E estamos ansiosos aqui juntos, em um só coro, em uma só oração, em um só clamor, dizendo: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Nós estamos olhando para quê? Para a eternidade. Nós estamos olhando para o futuro. Nós estamos olhando para a vida eterna. A vida eterna, irmãos, ela não pode ser conquistada, ela não foi conquistada pelas nossas habilidades, ela não foi conquistada pela a nossa religiosidade. 1 Pedro, capítulo 1, no verso 18, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fossem resgatados da vossa vã maneira de viver, que pelas tradições dos vossos pais recebestes, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Ah, meus irmãos, você tem acesso à vida eterna mediante a Jesus Cristo, mediante ao sangue do Senhor Jesus. Ao Senhor Jesus falar que Ele é a vida, Ele é a fonte da vida. Agora, Ele nos traz esperança, expectativa, uma alegria que nós não podemos compreender na ótica humana, porque não é sobre coisas passageiras, não é sobre esse pequeno momento chamado vida, não é sobre essa vida passageira, mas é sobre o porvir, é sobre o que há de vir, é sobre completar, porque a palavra diz que seremos completos, essa alegria será completa na eternidade. Mas também Jesus, Ele nos fala da vida e vida em abundância. Quando Jesus nos diz sobre vida, Ele também vai nos falar a respeito da vida abundante. Enquanto a vida eterna aponta para a eternidade, a vida abundante aponta para o hoje e agora. Me permita te fazer uma pergunta, meu irmão. Qual foi a última vez que você comemorou algo? Qual foi a última vez que você se sentou no sofá, sentou na mesa com a sua família, para comemorar algo? Qual foi a última vez que você talvez ali dividiu uma coxinha? Estou falando de uma coxinha porque a gente interpreta que é sobre muitas vezes valores. Mas a pergunta que eu te faço é: quando foi a última vez que você comemorou algo? Certa vez eu perguntei para um jovem, nós estávamos num encontro numa casa, e eu perguntei a respeito de sucesso. Falei: o que é sucesso para vocês? E uma resposta de um jovem me intrigou, porque a resposta dele foi o seguinte: pastor, eu terei sucesso quando eu quitar a minha casa. A próxima pergunta que eu fiz foi: você financiou sua casa? Porque se você financiou, são 30 anos você adiando o sucesso, 30 anos você jogando para frente. E o ser humano, ele tem uma certa tendência, irmãos, de projetar a alegria. Se isso acontecer, eu serei feliz. Se eu alcançar isso, então eu serei feliz. Se eu fizer aquilo, se isso me acontecer, olha, eu estou esperando só isso, pastor, porque se isso acontecer, eu serei feliz. Quando nós falamos de vida abundante, eu não sei se você já fez esse exercício, mas também facilmente nós podemos confundir o que é a vida abundante. Talvez o pensamento de vida abundante é um cartão black, sem limite, e de preferência sem fatura. Talvez a vida abundante que a palavra no Senhor nos diz, é a minha próxima viagem que está programada para o Caribe, Ilhas Caimã,
República Dominicana, Cancún. Nossa, pastor, foi longe. Tá bom, vamos aqui para Fortaleza, Lençóis Maranhenses, Porto de Galinhas, Ilhéus. Ali, pastor, isso é vida abundante. Água de coco, sombra, dinheiro no bolso, porque facilmente, irmão, nós confundimos vida abundante numa perspectiva humana. Vida abundante, meu irmão, é sobre uma vida com propósito. Vida abundante é uma vida com paz e alegria. Jesus, Ele é a vida, e ao morrer por nós, Ele nos dá propósito, Ele nos dá uma missão. E vida abundante é nós vivemos isso de forma intencional hoje. Preste atenção, vida abundante se vive hoje, não se vive amanhã, se vive agora, hoje. É o que está acontecendo hoje. Vida abundante é eu ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Deixa eu te dizer algo, meu irmão, este é o momento mais importante da sua vida, porque a palavra do Senhor nos diz que nós não temos garantia nenhuma sobre o amanhã. Você não sabe se estará vivo nos próximos 30 minutos, nós não temos garantia alguma. O passado, nada poderemos fazer, já foi. O futuro, ele não existe. O futuro é uma ideia, irmãos, o futuro não existe. O que existe é o agora. O que existe é o que está acontecendo agora, às 19h55 de 7 de setembro de 2025. Vida abundante é você viver o que está acontecendo agora, com excelência, com paz e alegria. É nós estarmos aqui de forma intencional, é nós vivermos a nossa vida, é não deixarmos para viver amanhã, é não deixarmos para, pastor, eu estou fazendo um plano para 2026, 2026 será o ano da minha vida. Qual a garantia que você tem? Você não tem. Adiamos de viver, paramos de viver para simplesmente existir. Tem pessoas que já não vivem mais, eles existem, está no automático, não encontra mais prazer na vida, a vida perdeu o sentido, a vida está sem propósito. Deixa eu te dizer algo, Jesus é a vida, Ele é a fonte da vida. João 10:10, a palavra do Senhor nos diz: o ladrão veio senão roubar, matar e destruir, mas eu venho para que tenham vida e tenham em abundância. A vida eterna é a promessa e a expectativa, mas a vida abundante é para os filhos de Deus viver hoje e agora. Por isso eu pergunto mais uma vez: qual foi a última vez que você comemorou? Pelo que você tem celebrado? Hoje, você celebrou algo nesse dia? Ou foi mais um dia que passou pela sua história e de fato não vai fazer diferença alguma? A vida abundante, ela é para ser vivida agora, experimentando um relacionamento genuíno com o seu Pai. Você não deve adiar a sua vida com Deus, você não deve adiar o seu tempo com Deus, você não deve deixar para amanhã, na segunda-feira, começar a semana, na segunda-feira,
Essa é a frase clássica de cristão, viu, irmãos? A gente vem para o culto no domingo, a palavra dá aquela chacoalhada em nós, e nós saímos daqui e falamos assim: amanhã, segunda-feira vai ser diferente. Aí começa segunda-feira e nada muda. Pare de adiar a vida. Pare de adiar a alegria. Para de adiar a oportunidade de celebrar momentos. Porque sim, a palavra do Senhor nos garante, eu e você fomos chamados, lavados, remidos pelo sangue do Senhor Jesus, para ter uma vida abundante. Isso não é coach, isso não é mensagem de autoajuda. Você foi chamado para ser feliz. Você foi chamado para ter alegria na sua casa. Uma vez que você está em Cristo Jesus, é para você ter uma vida abundante. Vida abundante é sobre um contentamento agora e não amanhã. Se eu posso te dar um conselho nessa noite, meus irmãos, abrace mais, celebre mais, celebre pequenos momentos, celebre pequenas conquistas, se alegre mais, sorria mais. Em resposta a esse rapaz que falou da alegria da casa, a minha resposta foi o seguinte: eu celebro o boleto pago do mês. Paguei esse mês, glória a Deus. Se eu partir hoje, que os boletos ficam para quem ficar. Eu vou em paz e feliz, celebrando o boleto de setembro está pago, glória a Deus. Muitos se identificam comigo. Pare de adiar o sucesso, pare de adiar a alegria, viva a vida que Deus te deu, celebre mais, estoure uma pipoca com a sua esposa e seus filhos, e senta na frente da televisão, tenha prazer da companhia das pessoas que estão à sua volta, gaste tempo de qualidade, seja um influenciador, seja um discipulador nato, fale de Jesus, compartilhe as suas experiências, celebre a vida, traga a palavra que edifica, viva hoje e agora. Vivemos diante de uma sociedade que procrastina tudo. Procrastinar significa adiar. Amanhã eu faço, depois eu vejo, depois eu corro atrás disso, depois eu vou ser feliz, depois eu vejo isso. Não, pare de adiar, pare. Jesus já te deu vida. Se tem pontes quebradas, reconstrua. Se laços foram rompidos, reate. Não perca tempo. Você não sabe se terá outra oportunidade. Você que é pai, curta os seus filhos. Você que é avô, que privilégio de ver os seus netos crescerem, de ver a sua prole, de ver o discipulado natural criado por Deus se multiplicando. Seja um influenciador. Você que é filho, aproveite o seu pai, viva aquilo que Deus tem te dado com os seus pais, honre pai e mãe, aproveite aquilo que Deus tem te dado hoje e agora. Esta semana, um jovem de 29 anos, ao parar para abastecer num posto de gasolina, aqui, perto da igreja, teve um mal súbito, morreu no local. Muitos de vocês viram, saíram no jornal. Eu passei na hora
que estava a ambulância, uma cena triste, um pano coberto sobre um jovem, a família sentada no chão chorando, um pai que deixou 2 filhos, 29 anos, um infarto. Você acha que era o plano desse jovem? Quantos planos morreram com ele? Talvez ali adiaram-se muitos planos, muitos momentos de alegria. Meus irmãos, a Bíblia diz assim: basta cada dia o seu mal. Hoje o Senhor te trouxe aqui. Este é o melhor momento. Hoje você pode adorar ao Senhor. Por que deixar para fazer isso amanhã? Por que deixar para entregar a sua vida amanhã? Por que deixar para descer as águas do batismo? Por que adiar pedir perdão? Por que adiar começar um novo relacionamento? Por que abrir mão de conhecer pessoas novas? Depois eu faço. Somos uma igreja de 300 pessoas. Por que deixar para amanhã, ao invés de, ao terminar o culto, eu procurar rostos diferentes e falar assim: prazer, eu quero te conhecer melhor, eu quero ser um instrumento de Deus na sua vida, eu tenho certeza que também você é um instrumento de Deus na minha vida. Por que deixar para viver amanhã? Por que deixar para nós fazermos uma oração ao Senhor amanhã? Pastor, mas hoje eu estou cansado. Mas você não sabe se terá amanhã. Jesus, Ele te deu uma vida para você viver ela em abundância. Celebre mais, comemore mais, experimente viver a vida com excelência. Experimente viver um relacionamento com Deus. Hoje, agora, é agora. Experimente ser ousado na sua oração. Experimente dar aquele chilique que você está planejando diante de Deus. Ah, como assim? A gente planeja até o chilique conosco. Ai, se Deus me beliscasse, eu sairia correndo hoje. Não espere o beliscão de Deus, saia correndo. Por que adiar para viver uma experiência com Deus? Pastor, mas o meu coração está longe. Então confesse diante do Senhor: meu coração está pesado. Rasgue as suas vestes agora. Senhor, pastor, meu coração ele não consegue fluir. Grude perto de alguém. Procura o mais doido, aquele que bate, que dá tapa nas costas. Pelo amor de Deus, ora comigo. Gruda alguém no corredor, no susto, se tiver intimidade, tá, irmão? Falou: ora comigo agora, é hoje. Está enfermo? Não, depois eu peço oração. É agora, é agora. O Senhor quer fazer agora. Ora por mim. Você pode orar por mim? Ó, tá doendo aqui, põe a mão aqui. Põe a mão. Talvez a pessoa fique até com medo. Põe a mão aqui, a fé, a poder na oração. Ora por mim. E creia. Viva a vida agora. Não adie. Os planos, eles precisam existir. Eu não estou falando de nós sermos irresponsáveis, mas você não pode viver o futuro, você pode viver o agora. Eu te convido a orar juntamente comigo. Se coloque em pé no teu lugar. Tem um hino que diz assim, não vai tocar ele não, pode ficar tranquilo, tá? Só um corinho só. Além do rio azul,
As ruas são de ouro e de cristais, ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro nunca mais, tristeza e dor nunca mais. Esse louvor nos fala sobre eternidade, ele nos fala dessa vida. A tribulação aqui é passageiro, mas para onde nós estamos indo, não haverá dor, não haverá angústia, não haverá tristeza, tristeza e dor, nunca mais. Você pode adorar ao Senhor? Adore ao Senhor, fale com o Senhor. Fale com o Senhor, agradeça ao Senhor pela vida, fale para o Senhor o que você precisa falar nesta noite, não adie sua oração, rasga o teu coração, você precisa interceder por alguém, faça isso agora. Senhor Jesus, nós te louvamos e te exaltamos e nós te engrandecemos, Senhor. Senhor, Tu és maravilhoso, Tu és poderoso. Senhor, não há outro motivo para nós estarmos aqui nesta noite, se não for para te adorar, te exaltar e te engrandecer. A minha oração, Senhor, é pelos meus irmãos, que talvez se encontram sem propósito, sem direção, sem alegria, sem sentido à vida. Eu oro, Senhor, para que eles encontrem paz. Eu oro, Senhor, para que a Tua palavra seja cravada no coração do Teu Filho, e essa palavra, Senhor, traga vida, traga paz no meio do caos, traga mansidão, traga esperança. Senhor, eu oro para que o meu irmão volte a sonhar, ele volte a acreditar na Tua palavra, ele volta a ser renovado pelos testemunhos, ele volta, Senhor, a sorrir, que volte a haver paz na casa do meu irmão. Eu oro, Senhor, para que na casa dele, Senhor, haja descanso. Eu oro para que ele durma, eu oro para que ele consiga ter uma noite de descanso. Eu oro, Senhor, para aqueles que estão com o coração aflito, que precisam de medicamentos para dormir, porque não consegue ter uma noite de descanso. Senhor, eu oro, ó Pai, para que seja restaurado a saúde. Eu oro para que tenha paz, a paz que excede todo entendimento. Eu oro, Senhor, para que haja sentido na vida. Eu oro para que haja alegria. Eu oro, Senhor, para que ele volte a sonhar, ele volte a acreditar, ele volte a sorrir, volte a ter paz na casa, volta a ter alegria no sorriso no rosto. Oh, aleluia! 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 Nele a gente pode confiar. Jesus, Jesus, aleluia! Nele a gente pode confiar. A gente pode confiar. Jesus, Jesus, seu nome, Nele a gente pode confiar. nome sobre todo nome. Pode confiar. Jesus, Jesus. Nele a gente pode confiar. A gente pode confiar. Jesus, Jesus. Nele a gente pode confiar. Você pode orar pela sua família. Se você estiver perto da sua família, eu
quero que você ore pela tua família. Você que é o pai, você que é o avô, você vai reunir a sua prole aí, você vai abençoar o sacerdote, vai partir de você, abençoe a tua casa, abençoe a tua família, abençoe a tua casa. Se tiver alguém que ficou sozinho do seu lado, você adota para sua família, junta ele, falou, venha, junta conosco e abençoe a tua casa. Toque sobre a sua esposa, toca sobre o seu filho, abençoe, põe as mãos sobre ele, falou, te abençoe em nome do Senhor Jesus. Eu abençoo a tua casa. Eu, como ministro do Evangelho, eu abençoo as famílias aqui representadas. Nós liberamos vida, nós liberamos paz, nós liberamos palavras de vida, palavras de restauração, em nome de Jesus. Senhor, nós oramos pelas famílias aqui representadas, pelas casas aqui representadas. Senhor, em nome de Jesus, nós ministramos vida. Depressão, crise de ansiedade, síndrome do pânico, nós repreendemos, nós mandamos embora, em nome de Jesus. Nós ministramos vida, vida e vida em abundância, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor abençoe a tua casa, que o Senhor abençoe a tua família, aonde a tua família estiver, as bênçãos do Senhor te sigam, em nome de Jesus. Aonde você colocar os teus pés, as bênçãos do Senhor te acompanhem, em nome de Jesus. Aleluia! Jesus, Jesus, nele a gente pode confiar, a gente pode confiar. Jesus, Jesus, nele a gente pode confiar. Aplaude e glorifica o Senhor. Aleluia! Glória a Deus. Que Deus abençoe a tua vida. Comemore a vida, comemore momentos. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa.